A China é um país mundialmente conhecido, seja pelo seu comércio, sua tecnologia ou pela sua influência no mundo todo. Mas vocês já pararam para reparar o quanto a gente sabe pouco sobre sua cultura, história, tradição, religião, música e arte? Então, o objetivo desse vídeo é trazer para vocês uma apresentação sobre o começo da história da China, seu princípio das primeiras dinastias até a formação do território chinês. Vamos lá? Apesar do território já ter sido explorado por outros seres humanos, a primeira civilização vai se estabelecer no Vale Central do Rio Amarelo por volta de 5.000 anos a.C. Essa vai ser chamada a cultura Yanshao, que se estabeleceu ali graças à sua grande habilidade de armazenar e redistribuir os grãos. Por volta de 3.300 a.C., nós temos o surgimento de uma cultura neolítica que ficava na parte ocidental do Rio Amarelo, a chamada cultura Madjayal, onde foram encontrados artefatos de bronze datados de 3.100 a.C., ou seja, marcando o início da Era do Bronze na China. Por volta de 3.000 anos a.C., a cultura Yanshao acaba e ali para o médio e baixo vale do Rio Amarelo surge uma nova cultura chamada cultura Longshan, que ficou muito conhecida pela sua cerâmica preta altamente polida. O período histórico mais antigo da China é chamado a lendária Era dos Três Soberanos e Cinco Imperadores, onde nesse mito os três soberanos eram como se fossem semideuses que ajudaram na criação da humanidade e no seu caminho inicial, e os cinco imperadores eram sábios exemplares e líderes de grande caráter moral. Foi nessa época que os semideuses ensinaram o uso do fogo, a construção de casas, a invenção da agricultura e muitos outros elementos tecnológicos da cultura chinesa. Dentre essas tecnologias, havia também o sistema de abdicação, um sistema onde o imperador antigo abdicava em nome de um próximo imperador, onde ele acreditava que ele seria o melhor a liderar o povo. Na época em que Shun, o último dos cinco grandes imperadores, foi nomeado por Liao, o antigo imperador, o Rio Amarelo estava inundando e Shun nomeia Yu, do clã Xia, para resolver esse problema. Ao contrário de seu pai Gun, que construiu barragens para segurar o avanço das águas do rio, Yu teve a ideia de construir canais, o que favoreceu demais a sua imagem. Isso, somado à derrota das tribos Samião, que abusava das tribos fronteiristas, trouxe para ele uma visibilidade muito maior que ele não tinha antes. Shun, então, o último dos cinco grandes imperadores, nomeia Yu, que passa a se chamar Yu o Grande, como o próximo imperador. E assim, nós temos a primeira de muitas dinastias chinesas que virão, a dinastia Xia. Ao final de sua vida, Yu nomeia seu filho Qi como o próximo imperador, gerando a primeira dinastia familiar, ou por clã, algo que não existia antes graças ao sistema de abdicação. Por volta de 2.000 anos a.C., a cultura Madjayal chega ao fim, e por volta de 1900 a.C., a cultura Longshan também chega ao seu fim. Lá para 1700 a.C., o rei Jie assume o trono, o último governante da dinastia Xia, sendo o 17º. Ele foi considerado um rei extremamente tirano, opressor e imoral, e levou a cultura Xia ao colapso. Por volta de 1600 a.C., na Batalha de Minjiao, o exército do rei Shentang derrotou a dinastia Xia. O rei Jie foi exilado e uma nova dinastia surgiu, a dinastia Shang, uma das dinastias que trouxe mais contribuições para a sociedade chinesa em sua formação. O governo da dinastia Shang foi considerado um bom reinado, pois trouxe participações importantíssimas que seriam usadas futuramente, como o desenvolvimento de uma sociedade pautada na hierarquia, a redução dos impostos, um sistema de escrita bem desenvolvido, como no oráculo de ossos, expansão de territórios e influências, avanços na fundição e na cerâmica e a larga escala do uso do bronze, seja nos vasos, no armamento ou nas carruagens.
Mas, como na introdução flores, o último dos Shang foi Di Xin, que viveu por volta de 1121 a.C. Foi um líder cruel que gostava de torturar as pessoas, mas foi derrotado pelo clã Zhou, que invadiu a capital e tomou o poder na Batalha de Maie. Esse período importantíssimo na história de formação chinesa se dá como nome o início do período Zhou Ocidental, pois essa será uma das dinastias com maior duração até a formação do território chinês. Em 1042 a.C., morre o rei Wu prematuramente, e o seu cargo foi deixado para o seu inexperiente herdeiro, Sheng. Ele foi auxiliado pelo seu tio Dan, duque de Zhou, para não perder o poder, onde introduziram o conceito de mandado do céu, que veio a ser uma das doutrinas políticas mais duradouras da Ásia Oriental. A gente conhece isso como teocracia, na verdade, A ideia de que a superioridade moral justificaria o acúmulo de riqueza e território, e que o céu os escolheu para devolver a boa governança ao povo. Ela foi usada para legitimizar o poder do governante, seja na época dos reis, ou seja mais para frente na época dos imperadores. Após a expansão do território para o leste, para manter a autoridade Zhou no governo do território expandido, Dan estabelece um sistema feudal de governo chamado Fenjiang, um governo descentralizado semelhante a uma confederação. Só que com o tempo começaram a surgir tensões entre o rei e as dinastias regionais ao longo das gerações, o que diminuiu a relação entre eles. As dinastias locais tinham um apoio civil igual ou maior do que o Zhou, e isso trouxe grandes interferências do que vai acontecer no futuro. No século VIII a.C., Zhou estava num processo de expansão territorial para o norte e noroeste, quando começa conflitos com as tribos Gifang, Xinhong, Quanhong, Shanhong e Shanhun. Assim, começam-se a construir diversas estruturas de proteção, que futuramente irá se tornar a Grande Muralha da China. Mesmo assim, não foi o suficiente, porque a tribo Quanzhong invade e toma o governo Zhou, o que dá início ao período Zhou Oriental. Há uma antiga crônica que dá nome a esse período, o período da primavera e outono. Essa crônica está atribuída ao filósofo Confúcio, que bem provavelmente escreveu a obra Anais da Primavera e do Outono. O governo de Quanzhong divide o território em 5 principais estados, chamados Qin, Chu, Jin, Qi e Yan. O problema é que esses estados queriam ser dependentes do poder, e isso causou muitas guerras. No século V a.C., a dinastia Zhou começa a cair e contam com a ajuda de exércitos aliados. Em 465 a.C., começa o período dos estados combatentes, que é marcado seu início a partir da divisão de Jin em Han, Zhao, Wei e Zi, que rapidamente é destituída em 453 a.C. e seus territórios ficam divididos entre os outros 3 estados. Aqui vamos começar a ver uma disputa entre estados que vai durar muitos anos até a formação de um território único. Nessa disputa vai aparecer também outros territórios que ficavam em volta do antigo Império Zhou, que também procuram o poder dentro daquele território. A cultura Zhou e a cultura Yue expandem para o norte, enquanto a cultura Qi vai para o sul e tenta o sudoeste, mas não consegue. Em 403 a.C., Zhou reconhece Wei, Han e Zhao como vassalos imediatos e os eleva a nível dos outros estados. Até 383 a.C., Wei, Han e Zhao expandem seu território. Em 344 a.C., Wei e Qi se reconhecem e declaram independência da corte Zhou. Em 341 a.C., Qin ataca Wei, conquistando boa parte de seu território. Qin e Qi são agora os estados dominantes dessa época. Em 334, Yue ataca Chu, mas é derrotado e cede parte de seu território. Sendo Qin o mais poderoso entre os estados, os outros tentaram se reunir para derrotá-lo unicamente. Porém, as más relações entre os estados impediam muito isso de acontecer. Sendo assim, em 325 a.C., Qin declara independência ao Império de Zhou. Em 323, Han, Yan, Zhongshan e Zhao
declaram também sua independência. Até o território de Song, que não tinha nada a ver com a história, proclamou independência também, aproveitando o momento oportuno. Porém, a dinastia Zhao ela volta atrás com a sua independência, após sofrer uma grande derrota contra os Qi. Zhao só foi ter sua independência em 299 a.C., sendo o último dos 7 estados principais a declarar sua independência. Em 286 a.C., Qi anexa o reino de Song, assustando Qin, Zhao e Yang, que unem forças para atacá-lo em 285 a.C. Em 284, Qi é reduzida para apenas 2 cidades, Zhou e Jimo. Em 283, Qi recupera parte de seu território, mas nunca mais esse território será o mesmo. Lembram que eu disse que Qi e Qin eram as dinastias mais poderosas? Então, em 262 AC, Qin invade e derrota completamente o clã Zhao, numa das batalhas mais sangrentas de toda a humanidade, a Batalha de Changping. Em 256 a.C., a dinastia Zhou cai completamente, declarando o fim de uma das maiores dinastias que já ocorreu na história da China. Em 230, Qin toma o reino de Han. Em 225, Qin toma o reino de Wei. Em 223, Qin toma o reino de Chu. Em 222, Qin toma o reino de Zhao e o reino de Yan. E, sabendo que as tropas claramente estavam vindo para seu território, em 221 a.C., Qi rende todas as suas cidades para Qin, marcando assim o fim do período dos estados combatentes. O rei Yinzheng se declara o imperador Qin Shi Huangdi e estabeleceu a primeira dinastia imperial chinesa. Depois disso, muitos outros eventos ocorrem na história chinesa. Porém, daqui para frente, o nome Qin e a maior parte do seu território já estão formados. Se eu tivesse que contar a história da China desde o seu começo até o momento de hoje, o vídeo teria mais de 2 horas, com certeza. Mas como eu avisei que só ia fazer até a formação do território, eu vou parar por aqui. Eu agradeço ao professor, às pessoas que ouviram o vídeo até aqui, e muito obrigado. Tchau, tchau.